Participando, agora sim. Então, gente, boa tarde, todo mundo que está aqui. Estamos agora com mais de 150 pessoas acompanhando, que bom, né? A gente conversar um pouquinho, é uma coisa bem pontual sobre a vacina da dengue. Essa reunião está sendo gravada, então aquele que não conseguiu participar nesse momento, que está em outra agenda, depois a gente vai disponibilizar, não vai estar automático agora no YouTube, mas depois a gente vai passar, tá? O link, a gente vai passar para todos os apoiadores, para todos os escritórios, para quem não puder participar aqui com a gente, possa depois estar participando, tá bom? Então, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, em menos de 60 dias, inclusive, fazendo outra web, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Nos dê muito ânimo e otimismo para mais né, essa estratégia de vacinação. Eu queria agradecer muito o COSEMES, através do Rogério, da Ana, que quando eu peço ajuda, peço socorro, fala, ai, me ajuda, eles estão prontos para nos ajudar também. A Cirlei Castilho, Cirlei também está aqui comigo nessa web, ela está ali nos bastidores, vai me ajudar junto com o Rogério nos chats, tá? Que é o que a gente vai combinar agora. E hoje mandar um beijo especial para minha turma, estava numa turma de capacitação em sala de vacina aqui em Sinop, que estão lá, né? Só não estou aí presencialmente, mas estou aqui falando, né? Mais uma vez. E que Deus abençoe, né? E a gente tem esse momento aqui de trocas, de ensinamentos, mas principalmente de desafios, né? Que é mais um desafio que a gente vai começar. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela, aí vocês vão me falar se vocês vão estar vendo ela e a minha apresentação. A apresentação eu vou mandar depois também para todo mundo. Aí eu preciso de um ok, se está tudo certo com a apresentação, que eu não estou vendo mais o chat. Aparecendo a tela do Zoom. Do Zoom? Então, peraí. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Vou tentar de novo. Deixa eu tentar e vai ver se vai aparecer agora. Agora deu certo? Agora deu. Só clicar em ocultar ali na. Isso. Agora tudo certo, né? Isso. Então, vamos lá. Galera, então, mais uma vez, estamos aqui para mais uma estratégia de vacinação contra a dengue, trazendo alguns aspectos técnicos e operacionais que a gente tem sobre essa vacina, né, que é uma vacina que está sendo introduzida agora na nossa rotina, né? Nós já tínhamos essa probabilidade, nessa perspectiva de ter essa vacinação, não tão rápido, mas aqui para o estado, no caso, né? Mas ela está aí, né? E a partir da semana que vem, já tem municípios que já está com ela dentro da sua geladeira, mas a maioria, a partir da semana que vem, a gente vai estar nessa estratégia de trazer mais uma prevenção para a nossa população, tá? Esse material, então, eu vou disponibilizar depois, é um material que é com base no manual, né, no informe técnico do Ministério da Saúde e em algumas notas técnicas que já saíram sobre, então eu vou, ao mesmo tempo que explicar mais ou menos como está, né, dentro do que a gente já tem de respostas, claro, a gente vai falar, eu também vou sempre lembrar vocês que é uma coisa que precisa ficar bem atualizado, saiu nota técnica, né, o que a gente pode tá trazendo de novo. Então, vai ficar esse material, mas sempre visualizem se não tem nada mais atual, tá? E sim, a gente está numa mudança de todos os dias, certo? Outra coisa é sobre a frequência, tá? Eu preciso que vocês assinem, né, que preencham o link de frequência. Então, a Cirlei e o Rogério vão estar disponibilizando durante a minha fala aqui e ao final também.
e vou deixar até o final da tarde para que vocês possam, né, mesmo quem prefere assistir agora e depois preencher, a gente só pede que não deixe de preencher, até porque isso, né, a gente consegue dar uma resposta, né, resultado depois, até para os coordenadores nossos. Agradeço em nome do Marques também essa oportunidade, né, a gente está junto, tentando, né, fazer compartilhar, né, essas dúvidas que a gente tem. A gente teve uma web com o Ministério da Saúde no início da semana, mas ela foi bem técnica, e aí ficou faltando algumas coisas, por isso que a gente resolveu fazer esse momento. Vamos combinar assim, eu vou fazer a apresentação, vou falar das principais notas técnicas que a gente tem a respeito, vocês vão marcando no chat, escrevendo no chat as suas dúvidas, e aí ao final, se eu não responder, né, ou se a gente tiver resposta, aí a gente consolida, e a Cirlei me ajuda, e o Rogério também, nesse sentido, tá? Então, às vezes pode passar de um ou outro, e a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente vai tentar responder. Tudo bem? Então, não esqueçam do link de frequência, tá? Para a gente começar, é importante a gente lembrar, né, sobre a dengue, que há tanto tempo a gente tem a doença dengue aqui com a gente, né? Ela é uma doença que a gente está tentando medidas de prevenção, não é de hoje. Mas, de qualquer forma, a dengue é uma doença infecciosa febril aguda, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? E que pode progredir para quadros graves. E que até o momento não existe nenhum medicamento específico para o tratamento, né? Então, a gente já vem desse embate com o mosquito Aedes há algum tempo, né? E a gente sabe que a vacina vai ser mais uma estratégia, além de outras estratégias que a gente já está implementando há algum tempo. Então, na luta contra a dengue no Brasil e no mundo, o desenvolvimento de vacinas, com certeza, é um marco extremamente importante para o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde sendo o Sistema Único de Saúde, universal, descentralizado, gratuito, né? E com todas as suas diretrizes sendo mantidas. E aí, o Programa Nacional de Imunização, então, através do PNI, incorporou a vacina da dengue tetravalente atenuada agora em dezembro de 2023, após uma extensa avaliação dos resultados dos ensaios clínicos realizados. Então, a gente já sabe dessa vacina, né, e os tipos de vacina que estão passando por todas as fases necessárias, e essa daqui cumpriu todos os requisitos, passou por todos os órgãos fiscalizadores e foi disponibilizada através do PNI, e será, né, disponibilizada através do PNI para toda a nossa população, na verdade, para a população-alvo, tá? É uma vacina segura e eficaz contra os 4 sorotipos virais da dengue. Então, o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Uma outra contextualização bem importante é exatamente isso, as recomendações. Então, a recomendação para vacinação contra a dengue, ela vem de órgãos nacionais e internacionais, como a Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, então são recomendações não só para o Brasil, mas para o mundo. A TAG, né, que é um grupo técnico consultivo, junto com a SAGE, que é um grupo estratégico consultivo de especialistas em imunização, e a Câmara Técnica Assessora em Imunizações. Então, a gente tem aí muitas pessoas, muitos profissionais, muitos cientistas, né, muitas referências nacionais e internacionais que estão, né, já há algum tempo validando tudo isso, como é para todas as vacinas, né, a vacina da dengue não é diferente. E aí, de acordo com todos esses estudos, com todas essas recomendações e com tudo que a gente tem né, o parecer favorável da introdução da vacina da dengue atenuada para as pessoas de 6 a 16 anos, tá? Então, essa é a comercialização dessa vacina contra a dengue. E aí, através da CETAI, que é a Câmara Técnica de Assessora em Imunizações, junto com o CONAS, que representa todas as secretarias estaduais de saúde, com o CONASEMS, que representa todas as secretarias municipais e todas essas outras áreas técnicas, decidiu-se, né, por iniciar no país a vacinação contra a dengue na faixa etária de 10 a 14 anos. E, num primeiro momento, inclusive, o estado de Mato Grosso nem estava, né, contemplado na primeira remessa de estados que receberiam,
e até em virtude de vários critérios, né, foi pactuado com o CONAS, com o CONASEMS, com o PNI, ou seja, tudo foi uma pactuação tripartite, com ampla discussão sobre as representações de todos esses entes. A gente teve critérios iniciais dessas escolhas. Então, um dos vários critérios, né, uns dos vários critérios foram, por exemplo, as dimensões continentais do país, a heterogeneidade na transmissão de cada região, as taxas de hospitalização por dengue nos últimos 5 anos, principalmente o quantitativo de doses, que nesse momento é restrito com base na capacidade de produção e entrega por esse laboratório produtor e por regiões de saúde. Então, todos esses critérios foram extremamente debatidos e decidiu-se, né, primeiro, iniciar essa vacinação nessa faixa etária, que é a faixa etária onde a gente teria um marco, né, um alcance maior, inclusive nas notas técnicas tem um quadrinho lá que traz as outras faixas etárias, mas essa seria de um impacto maior, nós teríamos condições de atender por regiões e também considerando o quantitativo de doses que o laboratório tem. E aí, no decorrer disso, foram continuadas várias pautas de discussões, e aí também a gente conseguiu avançar para que outros estados, como Mato Grosso, por exemplo, também pudesse ser contemplado, tá? Porque inicialmente Mato Grosso não estava. O objetivo, então, de maneira geral, de maneira nacional e mundial, através da vacina contra a dengue, reduzir as hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus da dengue. Nosso público-alvo são adolescentes de 10 a 14 anos e a nossa meta é 90%, tá, dessa população. Então, Mato Grosso foi incluído, tem 15 dias, eu acho que talvez menos que isso. Então, nós estávamos preparados para receber essa vacina somente no ano que vem, né, pelo um cronograma prévio, mas também ficou claro que em qualquer momento poderia fazer essa alteração, como fez, e aí a gente acabou que em menos de 15 dias a gente já recebeu essa redistribuição, né, dessa remessa, da quarta remessa. A gente já se organizou, estamos aqui, a gente já teve um momento, como eu falei antes, com o PNI, e agora com vocês, e muitos municípios já estão com a vacina, né, principalmente na Baixada Cuiabana, salvo engano, e a gente está com essa vacina nos municípios. Um detalhe, Mato Grosso recebe, mas também não recebe para toda a minha população, né? Não são todas as regiões do estado que estão recebendo, desculpa, eu esqueci de falar. Até por causa da capacidade exata de recebimento do quantitativo de doses, tá? Então, nessa distribuição, embora Mato Grosso tenha sido contemplado, não são todos os municípios que vão receber. Então, já faço aqui minha correção, né? Porque eu falei Mato Grosso, parece que será Mato Grosso todo, mas não é. As regiões, e aí tá aqui, né? Eu tinha cola aqui, né? Esqueci de colar, mas essas são as regiões iniciais que já receberam, aí sim, que já receberam ou estão recebendo a vacina contra a dengue. E aí vocês vão me perguntar, mas Elaine, e a previsão de outras regiões? A gente depende do envio do Ministério, e isso está sendo uma coisa muito recorrente das pautas de distribuição, da questão do laboratório produtor, né, fazer as entregas que já estão ali organizadas. Então, não é o Mato Grosso como um todo, são 3 regiões, e também por isso que a gente deu prioridade para os municípios que já estão recebendo a vacina contra a dengue, mas outros municípios podem receber nos próximos dias, próximos meses, ou vocês também vão ser questionados, mas e quando é que vai chegar aqui para mim? Né? Por que a tal região recebeu e tal região não recebeu? São critérios epidemiológicos que estão sempre sendo seguidos, não só a nível de país, né, de governo federal, como eu mostrei os primeiros critérios lá, mas também estaduais e municipais. Então, fiquem muito tranquilos, todo mundo vai receber, só não vai receber nesse primeiro momento. E aí, mesmo para quem vai receber neste primeiro momento, quando saiu a nota técnica 47, desculpa, que trazia essa redistribuição, eles mandaram um quantitativo geral, que é a nossa população-alvo, mas está aqui, ó, em destaque, o que a gente realmente recebeu.
Então, mesmo para aquelas regiões, né, que são 3 regiões de Mato Grosso, que estão recebendo a vacina, não veio 100%, veio 25% da nossa meta. Então, serão pautas de distribuição, pautas de contemplação, que vai se dar ao longo do tempo. A gente sabe dessas discussões, mas hoje a gente não tem, né, como dar uma previsão. As outras regionais recebem a partir de quando? Ainda não sabemos, tá? Mas para quem já está recebendo, é necessário fazer esse momento dessa instrução, né, até para que a gente, principalmente, minimize erro de imunização, mas fica aí para apresentação para vocês quais são os municípios e as regiões que vão receber essa vacina. Outras regiões também irão, porém, só um tempo mais à frente, tá? E também lembrar, e é importante vocês lembrarem para poder falar para a população e quando forem questionados, que mesmo saindo na nota 47, que nós receberíamos para a população de 10 a 14 anos, de fato, o que foi recebido, está sendo recebido nessa primeira remessa, é apenas 25% da nossa meta, tá? E aí, a gente vai para o cronograma, depois eu falo da apresentação. Para o cronograma, não, para o esquema, tá? Então, eu comecei a falar lá, e acho que alguém mandou mensagem aqui. Então, esclarecido, não são todos os municípios do estado, são algumas regiões, mas podem acalmar os vossos coraçõezinhos, que todo mundo vai receber até o final do ano, tá? Lembre-se que a gente estava para o ano passado, para o ano que vem, e a gente já recebeu esse ano, tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é o esquema da dengue, da vacinação contra a dengue? Esse esquema para essa população, ela consiste de 2 doses, tá? D1 e D2, com um intervalo de 3 meses entre essas doses. Então, é a vacina da Qdenga, né? Logo em seguida vai ter um laboratório, mas ela é comercializada como Qdenga. São 2 doses, com intervalo de 3 meses, e na hora do registro, vocês vão registrar D1 ou D2. E aí, já vem algumas situações, eu vou tentar trazer isso em cada slide, que a gente precisa se atentar, tá? Essa informação está lá no informe técnico da campanha da vacinação contra a dengue 2024. Elaine, e se o adolescente de 10 a 14 anos tem uma infecção pelo vírus da dengue? Qual a recomendação? Isso já está bem posto abaixo do esquema vacinal. Se a pessoa teve dengue agora, né, por esses dias, ou neste período, e a gente está tendo muito caso de dengue, a gente precisa aguardar 6 meses para iniciar a vacina, tá? E aqui eu já vou chamar a atenção de vocês sobre a importância da triagem. É extremamente importante que esses adolescentes que aparecerem aí para vocês, de 10 a 14 anos, lá no momento da triagem, vocês já investiguem se esse adolescente teve a dengue nos últimos dias, tá? Porque se ele teve essa dengue, a gente precisa aguardar 6 meses para iniciar a vacina. Tá, não teve dengue, né? Já tem mais de 6 meses, ou nunca teve. Fiz a primeira dose. Se eu fizer a primeira dose e ter a dengue, essa criança for infectada pelo vírus da dengue, aí a gente não precisa alterar o intervalo para a segunda dose, desde que essa segunda dose não seja realizada com menos de 30 dias do início da doença, tá? Então, vamos imaginar que essa criança chegou hoje, esse adolescente, tomou a vacina, não teve dengue nos últimos 6 meses, tá tudo certo, ele tomou a vacina da dengue. Aí, daqui um mês, ele vai ter a doença dengue, porque a dengue está aí, né? A gente ainda está fazendo outras prevenções, para não nascer o mosquito, entre outras coisas. Mas a pessoa pegou a dengue. E aí, vai ter alguma alteração para a D2? Não, tá? Já fez a D1, vai fazer a D2, se tiver mais que 30 dias de início da doença. Se a gente já tem lá mais 2 meses e 15 dias que tomou a primeira dose, opa, tá com dengue. Aí sim, a gente vai ter que esperar pelo menos 30 dias, tá? Isso também tá, eu tô olhando aqui porque eu tô buscando o informe para mostrar para vocês.
Para quem não tem ainda, depois a gente vai passar para os escritórios, eu acho que vocês estão aí, né? Mas está disponível no site do Ministério da Saúde, foi amplamente divulgado, mas são informações que estão diretamente no informe. Está bem embaixo do esquema vacinal, tá? Então, olha aí, a gente já falando da importância da triagem. Chegou essas crianças de 10 a 14 anos, primeira pergunta, né? Além da identificação de todas as outras coisas. Já teve dengue nos últimos 6 meses? Tive dengue semana passada, tive dengue mês passado. Então, a gente só vai fazer a D1 6 meses depois, tá bom? Dessa doença. E aí, as características. Então, ela é uma vacina atenuada, tá? Ela não é inativada, ela é atenuada. Lembrem-se sempre das questões, né, do sistema imunológico sobre resposta das vacinas atenuadas. Ela tem os 4 sorotipos da dengue. O laboratório fornecedor dela é o Takeda Pharma. Tem o registro da Anvisa. Elaine, estou com dúvida, não sei quais foram as fases dos testes dessa vacina. Pode entrar no site da Anvisa, que todas as informações estão lá. Ela tem uma indicação de uso de 4 a 59 anos. Então, atenção. Idoso pode tomar essa vacina? Não. A gente vai fazer essa vacina até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Essa vacina é contraindicada a partir de 60 anos, assim como é contraindicada em menores de 4 anos. Então, 3 anos, 11 meses e 29 dias não tomam essa vacina, tá? Então, tá todo mundo, eu quero a vacina da dengue, que hora que vai chegar a vacina da dengue? O idoso está indo ali fazer a vacina da influenza, que é tomar da dengue. Pode tomar? Não pode, ela é contraindicada, tá bom? É uma solução injetável. Ela tem 2 apresentações que eu vou mostrar aqui para vocês, já lembrando as boas práticas dessas apresentações. Uma, a gente tem o frasco ampola com pó liofilizado e uma seringuinha com diluente e 2 agulhas. E a outra apresentação são 2 frascos, ampolas, né? Um com pó liofilizado e a outra com um frasco ampola com diluente, tá? E a via de administração dessa vacina é subcutânea. Ela não pode ser feita intramuscular. Então, ela já vem com a agulha própria para isso. A que não tem agulha, que não é o caso da que a gente recebeu com agulha. Eu vou me atentar a fazê-la via subcutânea, tá? Então, muita atenção nessa via. Ela é para via subcutânea. Se eu não fiz subcutânea, fiz intramuscular, é erro de imunização. Muito cuidado, tá? E aqui as 2 apresentações, ó. Essa apresentação é a que a gente recebeu, essa de cima. Peraí, deixa eu mexer no meu negócio aqui, tá? Ó, ela tem, então, o frasco ampola, a seringuinha com diluente e as 2 agulhas, tá? E essa aqui é a outra apresentação. Então, nessa apresentação de baixo aqui, ela é, a caixinha dela, na embalagem secundária, consegue ter 10 doses, né? Essa que a gente recebeu, ela é unidose. Então, ela tem um volume muito parecido com a da CWY, quando ela vem unidose. Então, galera, e eu vou reforçar isso bastante, muito cuidado nesse primeiro momento. Por quê? Porque ela é uma vacina que ela toma um espaço muito grande. Então, dependendo da quantidade que vocês vão receber, vai ficar muito cheia a geladeira de vocês, e a gente não vai conseguir fazer, né, garantir aquela cadeia de frio adequada de 2 a 8, tá? Então, se organizem, entrem em contato com os escritórios para ver essa questão do quanto vai caber dentro da minha geladeira, para que a gente não tenha aquelas situações de geladeira extremamente cheias, onde não tem a circulação de ar, tá? Entre as vacinas, o que é uma boa prática da cadeia de frio e que precisa ser garantida e é nossa responsabilidade. Então, como a gente não estava preparado para receber essa apresentação, muito cuidado. Mas só para vocês terem uma noção, ela é muito parecida, né, o volume dela com a CWY. E aí eu tenho, daqui a pouco eu tenho um fotinho dela, tá? Então, eu vou voltar aqui de novo, ó. Então, essa apresentação é a que a gente tem, tá? E essa aqui a gente ainda não recebeu. Pode ser que na próxima remessa a gente receba dessa apresentação? Pode, tá? Mas a gente tem que estar conhecendo essas 2 apresentações. Na apresentação que vem com a seringuinha com o doente, eu tenho toda a boa prática
para estar fazendo a minha reconstituição. Então, desde retirar os lacres de proteção, encaixar a agulha que já vem preenchida, né, com a sua primeira agulha de diluição, direcionar, olha a boa prática, estou direcionando o meu diluente para as laterais, né, do frasco, eu não injeto ele de uma vez para não criar bolha. Toda essa boa prática é necessária. Faço a homogeneização desse frasco, né? O laboratório recomenda deixar ali de 30 a 60 segundos para que assente, né, que essa solução fique límpida. Eu visualizo se ela está límpida, se ela tem a presença de alguma partícula, tá? Depois dela diluída, essa solução, ela deve ser límpida, incolor, a amarelo pálido, tá? Então, o amarelo pálido é considerado normal, porém, tem que estar isenta de partículas estranhas, tá? E a gente se descartar. Tem alguma partícula estranha, a gente descarta. Após essa reconstituição, com toda essa boa prática, cuidado com as seringas, cuidado com a contaminação, vamos, né, se atentar com tudo isso, a gente aspira, troca a agulha e faz a aplicação subcutânea, tá? Então, a gente faz a administração assim que a gente faz a reconstituição. Aqui são as orientações para a apresentação que vem os dois frasquinhos, liófilo e diluente. A mesma situação. Qual que é a diferença? Que não vai vir na seringa. Aí a gente vai utilizar uma seringa nossa estéreo, aberta na técnica correta, né? Que a gente vai estar fazendo. Aqui não tem Suslândia, né? Para quem já sabe. Então, a gente faz tudo correto, a gente mantém. Mesma coisa, quando eu aspirar todo o meu diluente, ao injetar o meu diluente junto ao frasco liófilo, eu não faço movimentos bruscos, eu vou pela lateral do frasco, faço a homogeneização, né, na parede do frasco ali, faço a homogeneização, aguardo alguns segundinhos para essa solução, que deve ser entre límpida até amarelo bem claro, a gente pode estar utilizando tranquilamente, tá? A solução é para ser límpida, incolor, amarelo pálido, né? Claro, amarelo pálido, tá? E também isento de qualquer substância. Então, essas apresentações também estão ali no manual. Aqui a fotinho, fui lá ontem, né? A Telespires recebeu ontem. Olha aqui a apresentação dela, ó. Então, ela é uma apresentação que vem com essas duas seringuinhas. Tomem cuidado com a contaminação, tá? Façam tudo na técnica séptica. Esse é o frasco em pó liofilizado. Para a reconstituição da vacina, né, vamos fazer algumas considerações. Vocês vão usar apenas o diluente que vem junto com ela, tá? É proibido usar outro diluente que não seja o diluente recomendado pelo fabricante. Elaine, aconteceu algum problema, aconteceu algum acidente ali, quebrou ou não tem, tá? Descarta, comunica o escritório que a gente vê, né, orientações de como fazer. Após a reconstituição, eu uso imediatamente. Aspirou, né, fez toda a homogeneização, aspirou, aplicou. Não pode deixar doses prontas, tá? E se atentar ao prazo de validade e deve ficar entre 2 a 8, tá? Então, essa aqui é a fotinho da vacina que a gente vai receber e olhem bem a estrutura, né, o volume que ela pode ocasionar, tá? Contraindicações. Essa vacina, então, ela é contraindicada para indivíduos menores de 4 anos e com 60 anos e mais, pessoas com história de anafilaxia e reação de hipersensibilidade a qualquer substância presente na vacina, tá? Na composição da vacina, pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, é proibido, indivíduos com infecção por HIV, sintomático ou assintomático, tá? Desde que tenha a função imunológica comprometida, é proibido também. Gestantes é contraindicado, e mulheres que estejam amamentando, lactantes, tá? Então, a gente pode encontrar meninas, né, de 10 a 14 anos que sim, podem estar amamentando e elas não podem tomar essa vacina. A respeito disso, veio uma primeira nota técnica que trouxe informações sobre essa contraindicação a lactantes, tá? Então, em uma situação de vacinação inadvertida, em uma mulher que esteja amamentando crianças com até 6 meses,
após a vacinação, o aleitamento deve ser suspenso por 15 dias, tá? Está na nota técnica 11, que traz, entre outras justificativas, a possível transmissão do vírus vacinal pelo leite materno. Lembra, ela é uma vacina atenuada, tá? E dentro dessa nota técnica, vai ter, inclusive, orientações sobre como fazer essa suspensão da amamentação, tá? Qual é a justificativa? É que, né, pode ter após esse período virêmico aí, da resposta imunológica de uma vacina atenuada, a gente pode ter, sim, essa transmissão, tá, desse leite pelo leite materno, e também a gente considera essas medidas, né, são principalmente pela experiência que a gente já tem na transmissão pelo leite materno, por exemplo, do vírus da febre amarela e outro flavivírus, tá? Então, a gente acaba mantendo essa recomendação por enquanto. Então, aquela adolescente que está amamentando não toma essa vacina. Se tomar a vacina, tem que suspender o aleitamento por 15 dias, e essa nota técnica, ao final dela, traz toda a orientação para esses casos, ok? Administração simultânea. Então, falei as contraindicações, agora a administração simultânea. Muita atenção. Lá no informe técnico, como saiu o primeiro informe, ele falava sobre a possibilidade de fazer a vacina da dengue junto com outra vacina inativada, tá? Só que teve uma atualização depois da publicação desse informe, que é essa nota técnica 7, tá? Eu ainda vou falar sobre ela, sobre as recomendações dela, mas principalmente para a gente já se atentar sobre a administração simultânea e também sobre vacinação extramuro, tá? Essa nota técnica, ela dispõe sobre orientações gerais para anafilaxia e outras reações de hipersensibilidade. Então, baseada nela e nos estudos e na vacinação que está se iniciando, né? Quanto mais pessoas eu vacino, maior a probabilidade nessa fase 4, que já é uma fase esperada para todas as vacinas, a gente tem essa recomendação de ações extramuro, e aí vai estar aqui, ó. Ações de vacinação extramuro, inclusive vacinação em ambiente hospitalar, e a vacinação concomitante devem ser evitadas por enquanto, tá? A vacinação contra a dengue deve ser evitada nas atividades praticadas fora da sala de vacinação, até que mais informações estejam disponíveis, isso é um critério de segurança. E a vacinação concomitante também, evitar nessa vacina, mesmo com as vacinas inativadas, tá? E aí, para essas vacinas inativadas, a gente vai dar 24 horas, ok? Para as vacinas atenuadas, isso já é regra, já é nossa rotina, atenuada para atenuada, 30 dias, tá? Ou faz junto, nesse caso não vai fazer junto, ou faz 30 dias, e isso se mantém. Isso também está na nota técnica 7, e ainda tem mais coisas que eu vou falar das outras orientações, tá? Aí, já partindo para a farmacovigilância, e a gente sabe que toda vez que a gente vacina, né, essa vacina, ela tem uma segurança, até o momento as informações indicam boa tolerabilidade à vacinação contra a dengue. Na grande maioria, as reações foram locais e sistêmicas, assim como esperada para todas as outras vacinas que a gente faz, né? Só que aí, como a gente tem, quando a gente começa uma vacinação, que começa qualquer situação para além daquilo que a gente não está preparado ou não está acostumado, a gente precisa estar mais atento. A vigilância precisa ser mais constante, né? E assim é para toda a vacina. As principais reações locais são dor no local da injeção, vermelhidão, edema, e as sistêmicas, cefaleia, mialgia, fadiga e astenia, tá? Todo evento adverso deve ser notificado, né? Na verdade, as condutas e as definições do que é um ESAV, né? De como fazer a conduta, todas estão disponíveis no manual de vigilância de ESAVs que a gente tem disponível, tá? Além de todas essas notas técnicas. E aí, já entrando para dentro do ESAV, vou voltar só um pouquinho. Então, a farmacovigilância, galera, ela é constante, principalmente nessa fase pós-comercialização, e isso é para todas as vacinas. De maneira geral, a gente tem, né, as reações locais e sistêmicas mais comuns. E aí, quando a gente entra para os ESAVs em si, a grande maioria, e isso na nota técnica 8 e na nota técnica 7 também tem, inclusive duas tabelinhas com quais foram as maiores ESAVs que aconteceram desde 2023 para cá,
Mas é importante a gente lembrar que, por ser uma vacina nova, e mesmo que as pesquisas tenham mostrado que ela é segura e eficaz, porque ela é segura e eficaz, podem surgir eventos inesperados durante uma vacinação em massa. Então, toda vez que a gente começa a vacinar mais pessoas, a gente tem, né, maior probabilidade. Então, nós, enquanto profissionais, estarmos preparados para isso, faz toda a diferença. E além de fazer a diferença, é uma responsabilidade nossa dentro dessa fase 4. Então, a nossa vigilância, ela precisa ser mais constante sempre que a gente inicia uma vacinação em massa, uma vacinação em um público-alvo maior. Vocês se lembram que sempre foi assim, e a gente, por exemplo, fez essas mesmas recomendações quando a gente começou a vacinação da Covid nas crianças, que a gente fazia elas, né, e deixava a criança ali, enfim, a gente fez para gestantes, então, tudo isso faz parte da nossa rotina, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, enquanto atores que trabalham nessa vigilância, principalmente na vigilância dos eventos. E aí, nessa justificativa desse momento, de estarmos ampliando para essa população essa vacina, todos os exames relacionados temporalmente à vacina contra a dengue atenuada, inclusive os erros de imunização, devem ser notificados, tá? Essa vigilância precisa ser constante. E a gente precisa dessa informação agora, tá? É claro que a gente vai priorizar os casos graves, que se acontecerem, nós precisamos estar preparados para isso, mas mesmo aquele erro de imunização, que não aconteceu nada, que só ao invés de fazer a dengue, fui lá sem querer e fiz uma outra vacina, tá? É um erro de imunização. Ao invés de fazer subcutânea, fiz intramuscular, é um erro de imunização, a gente vai fazer a notificação, tá? Então, eu também tenho as definições dos exames, eu tenho aonde notificar, que a NuSUS notifica, e também lembrando que todo exame grave, tá? Independente de ter relação causal com a vacina ou não, deve ser notificado imediatamente nas 24 horas, das primeiras 24 horas, e investigados, a investigação iniciada em até 48, e também levar que eu posso, né, e eu devo fazer a notificação, qualquer profissional deve fazer essa notificação, independente de onde foi feita essa vacina. Se foi no público, privado, no filantrópico, se foi eu, se não foi eu quem fiz, ou seja, eu preciso ter essa sensibilidade de vigilância. E isso é que vai fazer toda a diferença na segurança da vacina contra a dengue, tá? Assim como foi para as outras. Aqui também está lá no informe os erros de imunização, tá? Além de outros, mas esses são os principais. Se eu fiz a vacina fora da faixa etária, se tinha contraindicação da vacina e eu fiz, durante a gestação, utilizei vacina vencida, tá? Vacina de baixa qualidade, todos os erros de imunização relacionados à vacina contra a dengue devem ser notificados no ESUS Notifica, tá? O que a gente faz para todas as outras vacinas quando a gente começa. E essa nota técnica 8, agora já direcionando para 8, ela vai falar desses exames, de como fazer essa detecção, principalmente sobre aquele paciente que, após a vacinação contra a dengue, apresentou sinais e sintomas que podem ser da dengue, tá? Então, a gente sabe, né, que vacinas de vírus atenuado, a resposta imunológica é aquela resposta que entra dentro da célula, ela é intracelular obrigatória, eu vou fazer a replicação desse vírus dentro do meu organismo, esse período é chamado de viremia, e durante esse período de viremia, eu posso ter, né, algum quadro clínico muito semelhante ao quadro leve de uma infecção, tá? Então, a pessoa pode apresentar aqueles sinais mais brandos daquela doença. Porém, a gente, né, até por uma questão de segurança, essa nota técnica fala exatamente disso, para que a gente tenha essa investigação se aquela pessoa que está com sintomas da dengue tomou ou não tomou a vacina. E essa nota traz todo esse fluxograma, tudo que eu preciso avaliar, tem exames que a gente precisa fazer, ou seja, tudo para que a gente faça uma investigação completa para ver se tem associação com a vacinação ou não, tá? E aí, essa nota técnica fala exatamente dessa investigação, porque a gente, durante esse período de viremia,
né, os casos confirmados de dengue grave com associação causal com a vacina da dengue tetravalente serão denominados de dengue associada ao vírus vacinal. Então, tem um fluxograma que eu já mostro, mas eu gostaria muito de que vocês imprimissem essa nota, que vocês lessem essa nota, né, porque essa vigilância nesse momento que a gente está iniciando essa vacinação é extremamente importante. Chegou com sintomas da dengue, primeira pergunta, fez a vacina ou não, tá? E aí, essa nota vai trazer todas as evidências e todas as, né, desde a detecção, notificação, investigação, se é um ESAB e se é suspeito de dengue associado ao vírus vacinal, né, qual a causalidade que isso tem e a questão do encerramento. Então, essa nota está completa. Ontem saiu outra nota, 13, já complementando essa lá no sistema de informação. Então, de maneira geral, como nós que estamos vacinando, que acreditamos em vacina e precisamos dar essa resposta, a gente precisa estar vigilante nesse momento. Aconteceu, começou algum zum, nós, né, e a gente já falou isso no microplanejamento, precisamos ter alguém para falar sobre, para explicar, para trazer a segurança que todos os protocolos, né, de todos os protocolos que nós seguimos, tá? Aí tem a definição do que é um caso grave, é um ESAB grave suspeito de dengue associado ao vírus vacinal, né, as questões dos prazos e as observações adicionais, tá? Tudo está nessa nota técnica 8, inclusive esse fluxograma aqui, ó. Chegou na unidade, no estabelecimento de saúde, chegou um caso suspeito de dengue, com sinais de alarme, grave ou um óbito, durante a investigação é primordial, nesse momento, perguntar se tomou a vacina contra a dengue até 30 dias antes dos sintomas. Não tomou, é dengue, a gente não é ESAB, a gente vai notificar, né, aí como dengue, é no SINAM. Aí, se tomou, eu tenho todo o fluxograma a ser realizado, tá? Mas isso são naqueles casos de dengue com sinais de alarme, grave ou óbitos por dengue. E aí eu tenho todo um contexto, né? Eu tenho todo um fluxograma para que a gente investigue, para que a gente avalie a causalidade e dê uma resposta para a nossa população. Isso também é feito para todas as outras e todas essas referências. Tudo isso está na nota técnica 8, tá? Agora, a nota técnica 13, que eu mencionei para vocês, ontem eu recebi ela, então talvez vocês tenham recebido ontem ou antes de ontem, mas ontem que eu consegui ler ela, e ela só está trazendo ainda sobre que a gente precisa manter essa vigilância pós-vacinação, tá? E aqui é a orientação do registro lá no SUS Notifica, principalmente nos campos. Então, não adianta eu fazer tudo isso e chegar no sistema de informação e colocar uma informação que está em desacordo, ou uma informação, ou colocar outra informação, eu vou colocar isso aqui porque, né, eu não perguntei. Então, por isso que a gente investiga, que a gente tem certeza do que a gente está falando, tá? No campo imunobiológico, tem que colocar a vacina, o fabricante, eu vou selecionar os termos a serem selecionados ali, que abre, né, uma caixa suspensa com várias terminologias, então essa nota técnica traz isso, principalmente dos termos, tá? O objetivo é ter registro adequado, preciso e consistente, tá? Então, como a gente sabe que nesse período que a gente está, tudo é da vacina, né? A gente precisa, principalmente nós que estamos aqui, que lemos, que entendemos, né? Que sabemos de todas as reações ou não da vacina, para que não tenha essa associação desnecessária e manter a vigilância. Se tem a associação, que a gente faça o protocolo, tá? Que a gente consiga seguir esse protocolo. Então, essa nota técnica 13 traz isso, traz os dados de colocar na vacina e lá também no ESAB sobre a vacina. Agora, acho que vai mais rapidamente, mas só a nota técnica 7, então, como eu mencionei lá atrás, que fala da vacina concomitante e dos locais, ela vai falar o que eu estou falando desde o início também. Nesse momento, principalmente considerando, né, as questões de pessoas mais sensíveis aos componentes da vacina e a sinais de anafilaxia, a gente mantém todas as recomendações. Triagem, perguntem, né, vejam como é essa pessoa, se ela tem histórico, né, a observação pós-vacinação, a pessoa já tem um histórico
de alergia grave. Faz a vacina, aguarda 30 minutos. Não tem histórico de alergia grave, pelo menos 15 minutos. Identificação dos sintomas de anafilaxia. Comecei a fazer a vacina, né? Você viu que a pessoa começou a ter dificuldade para respirar, edema, né? São sinais clínicos que todo profissional sabe de anafilaxia. Eu preciso estar acostumada a identificar esses sinais. O que difere, e por isso que a gente é profissional, porque a gente consegue fazer a diferença, por exemplo, de respostas vasovagais, né? Episódios de ansiedade. Lembre-se que a gente está vacinando adolescente, tá? Então, eles podem ter medo, eles podem ter a questão dos TikTok, né? Então, precisa ter, nesse primeiro momento, para que não aconteça o que a gente teve lá, principalmente no início da vacinação para HPV, todas aquelas reações, né, vasovagais. Então, eu preciso saber diferenciar essas manifestações. Às vezes ele está com medo, né? Então, se ele está com medo, proporcionar algum ambiente que seja mais acolhedor, né? A questão do suporte de vida, se eu realmente tenho uma resposta anafilática, eu preciso ter suporte básico de vida, disponibilidade de medicamentos também, em casos severos, né, de anafilaxia, comunicação, as pessoas devem ser informadas, a equipe deve ser informada, na grande maioria a gente não tem isso, mas é importante a gente saber sobre, inclusive até para dar o apoio, se acontecer a gente sabe fazer, tá? Então a gente precisa, e essa nota técnica traz essas informações. A notificação e investigação, como eu já falei, né, qualquer evento grave, a gente deve notificar. A orientação individualizada. Eu tenho, mas não tenho, né? Cada caso é um caso. Então, se chegou, tem essa suspeita, não sei se eu sou alérgico ou não, fazer toda essa triagem, essa orientação, essa investigação. E aqui, exatamente o que eu falei lá atrás, das ações extramuro, principalmente no ambiente escolar, não vamos fazer por enquanto, tá? E nem a vacinação concomitante. Pode ser que nos próximos dias isso já deixe de existir, mas por enquanto, nesse primeiro momento que a gente está iniciando essa vacinação, até por questões de segurança, de trazer, de causalidade, né? Se é causal ou não com a vacina, faz toda a diferença a gente estar com essa vigilância, né, em atenção. Então, a gente falou das contraindicações, da vacinação simultânea, citei as duas notas técnicas que falam tanto das anafilaxias, que muita gente está falando, como da amamentação, e também da nota técnica 8, que fala sobre as investigações, né? Como que eu faço quando eu tenho alguém chegando com sinais clínicos de dengue, que pode ser a doença, e se tiver relação com a vacina, a gente tem toda a investigação para ser feita. Aonde vai se dar o registro dessa vacina? Vai ser no ESUS, ela é nominal, tá? Então, ela é da rotina, vai ser no ESUS, CIPNI ou sistema próprio, tá? Elaine, eu quero usar o CIPNI. É possível? É, desde que você tenha o perfil operador de estabelecimento de saúde, não é no da campanha, tá? E o que a gente sabe é que as informações que estão digitadas no CPNI, elas estão subindo com uma maior velocidade só. Então, isso fala do Ministério, do PNI, de que até 4 horas, 3 a 4 horas já está lá. Embora a plataforma CPNI tenha apresentado algumas inconsistências, né, principalmente depois que a gente começou a vacinar, inconsistências que eu digo demora, tá, gente? De estar... tem dia que funciona, tem dia que não funciona, então é nesse sentido. Mas eu posso digitar no ESUS APS, sim, lá no PEC do meu paciente, e ele vai fazer a transmissão para a RNDS ou no meu sistema externo, tá? O que a gente precisa deixar muito claro é que esse sistema, seja ESUS, CPNI ou sistema próprio, obrigatoriamente precisam estar integrados à RNDS para que essa informação seja validada, tá? Aonde vocês vão conseguir avaliar a cobertura vacinal e doses aplicadas, tá? Então, o monitoramento é lá no Localiza SUS, né? E a gente vai ter por município de residência, por município de ocorrência. Também tem apresentado uma certa instabilidade, tem dia que ele está abrindo, tem dia que ele não está abrindo, mas está indo, está melhorando, né? Então, no mesmo local onde a gente vê a vacina da influenza, tá?
Lembrar, então, para finalizar, boas práticas, muita atenção na triagem, muita atenção na segurança do paciente, na segurança da equipe, façam tudo com vacinação segura, tá? Para evitar erro de imunização, para evitar troca de vacina, para evitar fazer em pessoas que não é para fazer. Muito cuidado com a cadeia de frio, tá? Ela é uma vacina que ela tem uma apresentação que toma um espaço muito grande, então, na organização da sua caixa, na organização da sua geladeira, atentem para não ficar com aquilo lá tudo embatumado e não circular o ar, registrem oportunamente, não deixa para registrar depois, e principalmente o monitoramento, tá? A vigilância constante dos exames, tá? A gente sabe, vocês acompanham aí em outras mídias, ou seja, até pelo próprio Ministério, a ocorrência de exame, se não é bem investigado, se ele não é bem trazido para a população, né? Criam-se fake news, criam desinformações. Então, o momento, principalmente quando a gente insere uma vacina, né, na nossa rotina, a gente precisa muito se atentar para esses movimentos, para o que realmente é relacionado à vacina e o que não é relacionado à vacina, e nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos a isso, tá? Uma vigilância constante que faz parte lá da fase 4, né, de toda a fabricação de uma vacina. Vale lembrar sobre o microplanejamento, agora para dengue também, tá? Porque o microplanejamento é uma estratégia que veio para ficar, desde eu analisar a situação de saúde, saber quem é a meta, onde estão meus adolescentes, onde está essa população de 10 a 14 anos, programar ações estratégicas, tá? Esse momento eu não é recomendado ir para a escola, mas como que eu posso trazer esses meus adolescentes até a minha unidade de saúde, tá? Então, esse microplanejamento é muito de vocês, né? Fazer o segmento e a supervisão e avaliação e monitoramento sempre, tá? Se ficou alguma dúvida, não deu tempo de fazer dúvidas, perguntas e respostas, a gente vai para o chat agora. Eu acho que, pelo que a gente tem, as respostas que a gente tem, provavelmente pode ter perguntas que a gente não tem resposta, mas eu acho que a gente está aqui, não só eu, né? Todo mundo que está aí à frente da sala de vacinação, que é profissional, pode ter dúvida, deve ter dúvida, só vamos atrás de informações verdadeiras, buscar referências técnicas, ciência, pesquisa, né? E mais uma vez, né, a gente vai, com certeza, continuar essa estratégia e vai dar certo, tá? Porque desistir nunca foi uma opção, né? Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, a gente já passou por esse momento na vacinação contra a Covid-19 nas crianças. Eu me lembro muito bem de ter vindo falar com vocês aqui sobre isso, sobre não podia fazer em qualquer lugar, né? A gente passou, a gente sobreviveu, estamos sobrevivendo. Desistir não é uma opção, né? Busquem apoio, busquem informações, busquem os escritórios, as referências do COSEMES, né? Os apoiadores, e que Deus abençoe, a gente dá tudo certo mais uma vez, e eu acho que é isso. Falei bastante para variar, deixa eu desconectar. Deu, né? Você está apresentando a tela ainda, Elaine. Tá. Parou? Aí, agora estamos te vendo. E aí, galera? Eu extraí aqui as perguntas. O Rogério extraiu ou quer que eu... Você vai nas mãos levantadas primeiro ou no chat? Vocês que sabem. Chat tem pouco, tem bem pouquinho. Então vai no seu consolidado, aí a gente depois lê ali. Vou começar. Você Polo Base de Cuiabá quer saber se a saúde indígena será contemplada com doses nessa primeira remessa. Sugiro você conversar com o pessoal do escritório, porque a meta, até onde eu entendi, a meta é geral, e aí entra tanto indígena quanto não indígena. Mas eu não vou ter essa informação se foi estratificado
indígena ou não indígena. Então, ou vamos conversar com o Marques ou com o pessoal do escritório ali da Baixada Cuiabana, que consegue te ajudar. Eu não sei se o Marques entrou, alguém da Rede de Frio conseguiu entrar, mas se puder, a gente pergunta para ele, porque realmente, pelas informações que a gente tem, não teve essa estratificação, não. Vigilância Colíder. Dengue confirmada ou suspeita de dengue também conta? Acredito que seja a respeito da triagem, né? Suspeita, né, gente? Está suspeitando, tem alguma coisa ali que não está legal já, porque se é suspeita, ele vai ter pelo menos febre, dor de cabeça, enfim, alguns sinais muito parecidos com a dengue. Então, pode, né, pode considerar, sim. Tá. E quem teve quadro febril, porém não fez exame específico? Não, ali a nota só fala sobre a dengue mesmo. Sobre a dengue, não fala sobre confirmação laboratorial, mas fala sobre a dengue, porque esse quadro febril pode ou não ser da dengue, né? Tá. Saúde Lucas do Rio Verde. 30 dias após diagnóstico ou melhora dos sintomas? 30 dias do início dos sintomas, ele fala aqui. Deixa eu achar aqui, mas é 30 dias do início de sintomas, tá? Tá, agora surgiram mais aqui. Profissionais de saúde vão tomar também? Tailine Silva. Não, porque profissional de saúde de 10 a 14 anos não tem, né, gente? Ainda, né? Ainda não. Ó, essa outra que você me perguntou, lá no informe, tá? Desde a D2 não seja realizada com período inferior a 30 dias do início da doença. Então, é do início, tá? E profissional de saúde não entra porque, por enquanto, a gente está vacinando só crianças, só adolescentes, né? Isso. Nova Mutum. Adolescente fez D1, na hora da D2, ele já está com 15 anos. Faz D2? Não tem nada sobre isso, mas a faixa etária recomendada pelo CETAI foi de 6 a 16 anos de idade, né? Que é a faixa etária que a gente vai trabalhar. A gente não vai trabalhar toda ela agora, porque não tem vacina, mas até 16 anos é para fazer sim. A Leiciane, mas é praticamente a mesma pergunta, mas aí você pode estar respondendo de novo. Considerando que a saúde indígena, em sua maioria, é vacinação extramuros, a população indígena de Mato Grosso não será contemplada nesse momento? Estou sem essa dúvida, estou sem essa resposta sobre essa estratificação exclusiva dos indígenas. Não li nada e eu acho que não saiu nada até agora sobre isso. Quem tomou a primeira dose com 14 anos e 11 meses, posso aplicar a segunda? Então, até fui ver aqui a estratégia de vacinação que foi contemplada, né? A recomendação de vacinação, ela foi de 6 a 16 anos, 11 meses e 29 dias. E aí, a gente só começou pelo 10 e 14, que foi aquilo que eu falei no início, porque ela foi a faixa etária que a gente mais teve o melhor cenário para iniciar essa vacinação, considerando o maior número de região e de município, tá? Então, aqui na nota está falando isso, que a recomendação é de 6 a 16 anos, a gente começou com 10 a 14 por causa disso. Como que vai se dar depois a abrangência para outras faixas etárias ainda não está publicado, a gente deve ter orientações posteriores. Por enquanto, que a gente tem é 10 a 14. Como ela pode ser feita até 16 anos, né? No momento, sim, para essa pergunta. Para lançamento no sistema, fica a critério do município o lançamento? Sim, desde que o sistema que ele use faça integração com a RNDS e que ele use só um, tá? Porque a gente também não sabe ainda sobre como será essa duplicidade. Agora, a Sivani Rodrigues, desse nome. Elaine, muitos profissionais ainda registram algumas vacinas em mais de alguma plataforma. Sei que dá duplicidade. Poderia, por favor, orientar se o registro da vacina da dengue deverá ser registrada somente em uma plataforma?
Você explicou sobre o registro, porém não consegui entender. Escolho o CPNI ou o PEC? Tá. Então, vai escolher um deles, tá? Não pode ser dois. Então, e nesse momento nem tem nada no informe que fale sobre transcrição, inclusive. Então, vamos lá. Você vai escolher um. A gente tem 3 sistemas: o CPNI, o ESUS e o sistema externo, né? Se eu escolhi o ESUS, eu vou usar só ele, tá? E vou fazer as doses. Estou usando o ESUS, não quero mais usar o ESUS, vou usar o CPNI. A partir daí também só vou usar o CPNI. Então, uma pergunta que eu fiz para o Rogério, acho que é do PNI, Rogério ou Ricardo, eu não lembro mais agora. E ele falou exatamente isso, que o município tem essa autonomia, mas uma vez que escolheu um sistema, use só ele para não dar divergência e nem duplicidade, tá? No CPNI, o que eu expliquei foi o seguinte: para você conseguir, porque a maioria das unidades das salas de vacina estão na atenção primária à saúde. Então, não é todo mundo que tem o perfil dentro do CPNI do operador de estabelecimento saúde. Vocês têm de operador de estabelecimento saúde campanha, porque lá a gente digita só campanha. Então, só se atentar a isso. E o que ele também falou é que no CPNI essa dose está subindo mais rápido para o RNDS, mas no ESUS ela também sobe, tá? Acho que agora deu, né? Só contribuindo, eu lembro que também ele disse assim, optou como sabe no PEC, quiser migrar ao CPNI, pode, não precisa redigitar as que estão no PEC, só dali para frente continua. Exatamente. Aquece, Cassiane, Lunas. Elaine, se a pessoa tem suspeita de dengue, mas não fez exame, não sabe mesmo se foi dengue, pode tomar a vacina? Desculpa, ela tem todos os sintomas, como se fosse dengue, porém não fez exames. Aguarda, né? Aguarda para resolver. A gente faz assim para todas as outras, por exemplo, se tem febre e tal, aguarda a resolução do caso, e aí sim faz a vacina. E vai que é dengue, não faz, né? Tem que esperar 6 meses para fazer a D1. Mas, se não, só dá uma aguardada. Jussara Martins. Gostaria de saber se as pessoas com HIV e outras doenças autoimunes vão poder tomar a vacina da dengue. Não, por enquanto não. Está lá na contraindicação. Se estiver com chikungunya, pode fazer normal? Não foi mencionado nem chikungunya no informe técnico, só falou da questão da dengue mesmo. Chikungunya não foi mencionado. E a chikungunya, se ela tiver com sinais e sintomas, se tem febre, alguma coisa que seja chikungunya, aí entraria na recomendação que a gente sempre faz de estar doente por alguma coisa, aguardar a resolução do quadro. Mas específico para chikungunya não tem, não li. Não sei se alguém já leu. Alguém do Mara ou a Sibeli, vocês leram alguma coisa sobre isso? Chikungunya eu não li, não. Elaine, Hum, a Takeda, ela orienta esperar passar os sintomas, tá. independente de ser chikungunya, zika, qualquer uma outra. Tá? Então tá respondido. Franciane. Intervalo da D1 para D2 é de 30 dias? Não, é 3 meses. Não é, gente? Peraí. É muita informação para minha cabeça. É 3 meses, né? O D1 para D2 é 3 meses. Por isso que eu gosto da minha cola. 3 meses entre as doses, 90 dias. Já contempla a Artemisa Lima, que perguntou também se é 3 meses. Então, aguarda 6 meses dos sintomas, né? Isso. Uhum. O lançamento do CPNI vai abrir quando? Eu acho que já está disponível. Eu não tentei, né? Porque a gente não tentou, a gente não vacinou ainda. Mas. Na verdade, a partir do momento, no CPNI, né? A partir do momento que você adiciona o lote dela lá, ela já vai estar disponível para você fazer a digitação, mas com o perfil de operador de estabelecimento de saúde. No ESUS, ela já está lá
Ela até antes da BCG, ela está num quadradinho antes da BCG. Aí, vocês aproveitam para perguntar para a Cirlei também, que ela de sistema, hein? Não é só para mim, não. Tem a Mara, que ajuda aqui. A Mara já trabalha com a Taqueda, né, Mara, há algum tempo. Então, aproveite. Cláudia Amorim. Se a pessoa teve dengue, depois de quantos dias posso fazer outro imuno? Outra vacina, no caso, será? Seria essa a pergunta? Né? Eu acho que é. Um quadro de dengue, quanto tempo depois ela pode fazer uma vacina? Outro. Geralmente é 30 dias, não é, gente? Que a gente faz quando você tem alguma doença, alguma coisa, pelo menos até a resolução do quadro. O que a gente não pode fazer é a pessoa estar com febre, a gente vai aguardar. Eu lembro que a Covid a gente dá sempre 30 dias, então deixa essa pessoa se recuperar. Lembrem-se que é uma vacina atenuada, então acho que dá para acompanhar, ver como que a pessoa tá? Porque vai ser rotina agora, né, gente? Não precisa desespero. Vamos indo, né? E vai. Vamos embora. Elisângela Oliveira. Esquemas são somente 2 doses? Só 2 doses. Com intervalo de 3 meses entre elas. Beatriz Melquiades. Tentei agora verificar o registro e ainda não está disponível. Só aparece Covid bivalente, Covid monovalente, monkeypox e influenza. Beatriz, se você olhou no CPNI Web, é porque você está olhando no perfil campanha. Você tem que olhar no perfil para operador de estabelecimento de saúde só, tá? Não o campanha. Exatamente. É o seu perfil, tá? E essas aí é tudo da campanha. Então, provavelmente você precisa mudar o perfil. Se você não tem esse perfil, aí você tem que fazer a solicitação e aquele que é gestor do programa CPNI no município faz a autorização. Aí aqui no chat não tem, aí tem as mãos levantadas. Nájila Almeida. Quer abrir seu áudio, Nájila? Não sei se ela levantou sem querer. Sem querer, né? A Lucas colocou ali, ó, não vai ter banner, é registro individual? Isso mesmo, é registro individual, não é campanha. Tem previsão de quantas doses serão distribuídas? Aquela que eu mostrei no início, mas eu acho que a gente tem para as regionais que receberam, e receberam só 25%, tá? Daquela meta. O perfil, Beatriz, que você tem que ter é o perfil de estabelecimento de saúde, operador de estabelecimento de saúde. Isso. A Nájila disse que foi sem querer. A Cirlei está falando que não dá a opção de digitar vacina no operador de estabelecimento de saúde, é para dar, né, Cirlei? É assim, é que ele é diferente de campanha. Quando você acessar como operador de estabelecimento de saúde, você vai digitar o CPF ou o cartão do SUS, né? Aí vai aparecer a pessoa, aí no cantinho lá, à direita vai estar assim, registrar. Aí ali vai abrir a aba de registrar. Mais alguém? Bia, você tinha aberto seu áudio? Você quer falar, Ana Beatriz? Não, eu ia confirmar isso que a Shirley já falou direitinho. Oi, bonitona. O operador de estabelecimento de saúde é diferente o jeito de registrar, mas a Shirley sabe. Mais alguém, gente? Ângela, pode falar. Depois o Antônio. Tô tentando achar a mãozinha aqui. Marinês, você abriu o seu áudio. Elaine, a vacina contra a dengue, poderei fazê-la juntamente com outro imuno? Não.
Não? Para as vacinas inativadas, você vai esperar 24 horas e para as vacinas atenuadas, 30 dias. Essa é uma recomendação que está na nota técnica 7, por enquanto. Embora lá no informe esteja dizendo que você pode fazer, o informe saiu primeiro, mas a vacinação concomitante foi substituída por essa nota técnica 7, por enquanto, tá? Você vai fazer as vacinas inativadas ou outra só a partir de 24 horas e as atenuadas 30 dias. Ok, obrigada. Ah, Perguntou certo. mais alguma dúvida? A Marinês e o Antônio. Antônio, você levantou a mão. Diga. Marinês Olímpia, fale agora, o cálice para sempre. Eu pensei Vou que o Antônio ia falar disponibilizar- primeiro. Vai. Quando para fazer o registro, é rotina? Vai lá e faz o registro em rotina? Isso, rotina. Ah, Rotina, tá. tá? Isso era a minha dúvida. Ok. Pode falar, Antônio. Atravessou, hein, chefe? Ô, Elaine, Sheila, é o seguinte, eu estou vendo vocês falar ali em operador de estabelecimento para usar o CPNI, o registro da vacina da dengue, né? Uhum. Essa recomendação é só para essa vacina ou pode ser também para a rotina? Por enquanto, só para essa vacina. A Fechou, rotina então. é para ser digitada no ESUS PEC. Fechou. Obrigado. Nada. Eu acho que deu, gente. Então, eu vou disponibilizar a apresentação. Não me peçam agora, porque eu tenho que fazer uma outra web, tenho que ir lá atender o pessoal do meu curso. Eu acho que vocês viram que tem coisas que a gente não tem resposta. Mara, você quer falar alguma coisa? Porque sua regional vai ser contemplada também. Ô, Elaine, não, eu acho que o pessoal tem só que se acalmar com as quantidades e questão de registro, a gente vai adaptando como a gente adaptou até o momento, Uhum. né? A gente tem sempre essa ociosidade, querer sempre estar na frente, mas a gente tem que ir devagar, porque nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar com adolescente, né? Para depois não acontecer o que aconteceu com a campanha, por exemplo, do HPV, quando iniciou. Mas eu acho que é só, ela é uma vacina bem tranquila, É isso. tá? Obrigada, pessoal. Obrigada, Também, Mara. Elaine, dá uma reforçada a questão das segundas doses, que eles frisaram bastante para não fazer fora dessa faixa, que eles vão ter um monitoramento, quem estão recebendo essas doses, e que as segundas doses, elas virão de acordo com que as primeiras serão aplicadas. Também foi claro. Uhum. Isso mesmo. E a gente vai receber, igual eu mostrei para vocês, é 25% só agora nesse primeiro momento. Para essas regiões que já foram contempladas. Então, as outras regiões que não foram contempladas ainda, calmem os coraçõezinhos, vai vir a vacina, é só exatamente pela logística do laboratório, né? Que a gente precisa muito, eles precisam dessa logística. O que a gente tem toma bastante espaço também, então tomem cuidado com isso. Mas, principalmente, monitoramento. Vamos monitorar, é uma vacina que está entrando agora, tudo é novo, podem ter dúvidas, mas vão atrás. Aí já respondo a Rosângela, onde imprime as notas técnicas? Todas estão no site do Ministério, você vai lá, vacinação de A a Z, né? Ou temas de A a Z, uma coisa assim. Pesquisa dengue lá, ele vai te dando links, vai para os informes, tá? Então, assim, vai com muita tranquilidade. O que a gente quer trazer é porque, como é muito novo, como a gente tem muita desinformação, muita fake news, muita hesitação vacinal, que a gente tem essa vigilância nesse momento, tá? Tailine, pode falar. Boa tarde, Elaine. É uma dúvida de uma colega minha aqui de sala. Ela perguntou
se a pessoa teve dengue, quanto tempo depois pode aplicar outro imuno? Outro imuno, a gente recomenda sempre 30 dias, tá? Pelo menos assim, eu vou seguir o que é mais comum, que é o da Covid. Mas avalia sempre, por exemplo, ela teve dengue hoje, tem que tomar uma antitetânica ou uma febre amarela, que seria da rotina, né? Verifique como é que está essa pessoa, né? De repente, só passar o período ali mais crucial da convalescência, né? Mas, dependendo da doença, por exemplo, a Covid é 30 dias. Mas é o tempo para o organismo se recuperar mesmo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Elisângela, quanto tempo pode ser feita a segunda dose? Não está escrito, tá? Mas o que a gente sabe é que a gente pode fazer ela, então, até 16 anos, 19, 16, né, que eu falei? E não tem ela nada escrito de um prazo limite para fazer segunda dose, não, tá? Lembrem-se que essa vacina, ela está liberada de 4 a 59 anos. É a estratégia do Ministério da Saúde, que é iniciar com essa população de 6 a 16, tá? E mesmo essa de 6 a 16 ainda está estratificada de 10 a 14, exatamente pela quantidade de vacinas que a gente tem disponível. Ok? Pronto, gente? Obrigada, então. Vai ter mais dúvidas, não temos todas as respostas, né? Acho que nem demoramos tanto assim. Vamos para mais essa estratégia. Não façam nada na dúvida. Redobrem os cuidados, as boas práticas. Não é hora de fazer nada errado para não ter uma causalidade com essa vacinação. Monitorem, estejam, né, sejam acessíveis, conversem com a população e vamos começando, né, devagarzinho de novo, assim como foi a da Covid. Obrigada, Mara. Obrigada, Cibele, que eu acho que está aqui também, que me deu um apoio. Obrigada, Cirlei. Obrigada, Rogério, do COSEMES, tá? Essa vai ficar gravada. Depois a gente disponibiliza o link quando subir para o YouTube. E eu acho que é isso, né, gente?